Vamos mergulhar num tema que é fascinante, para dizer o mínimo. Enquanto todo o debate público, as manchetes, tudo gira em torno de política, tem algo muito maior acontecendo por baixo dos panos. É um movimento silencioso, quase invisível, de capital. E é exatamente para lá que a gente vai olhar hoje. Pois é, essa é a pergunta que realmente importa, né? O mercado, no fim do dia, não se move por opiniões, por debates, ele se move por fluxos de capital. E o mais interessante é que esse fluxo ele começa a se mexer muito, mas muito antes de virar notícia em algum lugar. Tem uma janela de tempo específica no calendário que é muito mais importante do que qualquer notícia do dia. Não é nenhum segredo, não é informação confidencial, mas está ali, escondida à vista de todos. E ela é moldada por forças mecânicas, estruturais e não por debates políticos. Para a gente conseguir entender essa janela, a gente precisa primeiro entender o conceito mais fundamental de todos: liquidez. É aqui que o verdadeiro jogo acontece, bem longe dos holofotes. Essa imagem aqui simplifica uma ideia que é muito poderosa. Pensa assim, o dinheiro existe em basicamente dois estados. Ele está parado, sabe, guardado em reservas em contas, ou ele está em movimento, ativamente buscando um investimento, um lugar para ir. O ponto de virada, o que muda tudo, é quando o governo força trilhões a saírem desse estado parado e entrarem no estado de movimento. É aí que o jogo vira. E esse ponto aqui é absolutamente crucial. Governos soberanos, eles não vão à falência como uma empresa. Não funciona assim. O que eles fazem? Eles criam liquidez emitindo mais dívida. Ou seja, eles diluem o valor que já existe para forçar o crescimento, basicamente empurrando o problema com a barriga. Esse slide mostra o mecanismo de um jeito bem claro. Pensa no leilão. Quando o governo injeta essa liquidez toda, ele não está criando riqueza de fato, ele está criando competição. Esse dinheiro novo precisa ir para algum lugar, certo? E como os ativos são limitados, ações, imóveis, etc., o resultado é uma disputa que acaba inflando o preço de tudo. E isso nos leva à tese central de hoje. Essa janela de tempo entre março e setembro de 2026, e isso não é previsão de horóscopo, tá? É o ponto exato de convergência de três forças estruturais gigantescas. Vamos ver quais são elas. A primeira força é puramente institucional, é a mecânica da política. Qualquer novo presidente tem uma janela de oportunidade muito curta, geralmente os primeiros 18 meses, para passar grandes pacotes fiscais. Depois disso, vêm as eleições de meio de mandato e tudo para. Ou seja, grandes movimentos fiscais não são graduais, eles acontecem em explosões concentradas. A segunda força é o Federal Reserve, o Banco Central americano. Imagina que o governo aprova um estímulo de trilhões. O Fed fica numa sinuca de bico. Ele pode lutar contra isso, subindo juros, arriscando uma recessão e virando o inimigo público número 1, ou ele pode acomodar a política, sabe? Aceitar uma inflação mais alta como um custo. A história mostra que, quando a pressão aperta, a opção politicamente mais fácil quase sempre vence. E a terceira força é global. O capital está saindo da China, está com o pé atrás com a Europa, ele precisa de um porto seguro. Agora imagina se, nesse exato momento, os Estados Unidos oferecem incentivos para esse dinheiro voltar para casa. O efeito se multiplica. É uma combinação perfeita entre o interesse do governo e o das grandes corporações. Ok, com toda essa estrutura em mente, a pergunta é: por que a grande maioria das pessoas só percebe esses movimentos quando já é tarde demais? A resposta geralmente está em 4 armadilhas bem comuns. A primeira é se focar nas manchetes. Enquanto todo mundo debate se uma política é boa ou ruim, se é justa ou injusta, o mercado não está debatendo, ele está precificando. Ele reage ao fluxo de dinheiro que ele espera, não à opinião pública. Quando a discussão vira manchete, o movimento principal já foi. A segunda armadilha é olhar para o preço e não para a estrutura. A pergunta errada é: nossa, isso está caro? A pergunta certa é: quanto dinheiro novo está entrando nesse sistema? O preço é só consequência, a estrutura é a causa. A terceira armadilha, essa é talvez a mais comum de todas: esperar pela certeza. Quem se posiciona cedo não faz isso com 100% de certeza, mas com base em probabilidades. Quando o movimento fica óbvio para todo mundo, a maior parte do ganho já ficou para trás e o risco é muito, mas muito maior. E por último, a armadilha mais perigosa: confundir política com o mercado. O mercado não se importa com a sua preferência ideológica. De verdade, ele se importa com o fluxo de capital. Projetar as próprias crenças políticas em decisões financeiras é a receita para dar muito errado. Certo. Então, como a gente pode acompanhar essa tese na prática, sem cair na futurologia?
A ideia não é prever, mas observar os sinais certos. Pensa nisso como um painel de controle com os indicadores que realmente importam. O mais importante aqui é observar a relação entre os indicadores. Por exemplo, como a confiança se comporta em relação à volatilidade, ao VIX. Um VIX muito baixo pode indicar uma calma perigosa, sabe, uma complacência que é gerada por excesso de liquidez. Outros sinais-chave são o fluxo para títulos do Tesouro e o comportamento do ouro. Se o ouro e as ações sobem juntos, é um sinal fortíssimo de que tem muito dinheiro procurando um lugar para estacionar. E esse gráfico aqui deixa muito claro por que os juros reais são tão importantes. Olha só, uma taxa nominal de 5% parece alta, né? Mas se a inflação está em 6%, a taxa real é negativa. Juros reais negativos são como combustível de foguete para os ativos. Por quê? Porque eles punem quem poupa e recompensam quem pega dinheiro emprestado para investir. Simples assim. Isso nos traz a conclusão. Se tem uma lição para a gente tirar de tudo isso, é esta. O foco tem que ser no fluxo, não no ruído. O ponto crucial é entender que o mercado não é um sistema moral, ele é um sistema mecânico. Ele é movido por fluxo de capital. A chave do jogo é entender essa mecânica e o tempo dela, o timing, independentemente de concordar ou não com as políticas que estão causando tudo isso. O que a gente fez aqui basicamente foi uma análise estrutural. É a prática de olhar para as regras do jogo, os ciclos, os incentivos, as amarras institucionais, em vez de ficar só olhando para o placar, para o preço do dia. E para fechar, fica esta pergunta. A maioria das pessoas só vai perceber esse movimento gigantesco quando ele virar manchete de jornal. Mas aí o jogo principal já acabou. A questão é, quando esse fluxo de trilhões começar de verdade, onde vai estar o foco? No ruído ensurdecedor das notícias ou na mecânica silenciosa da estrutura? A resposta para essa pergunta pode definir tudo.